A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para EBD e também para você. Eu quero dar um alô especial para você que faz a classe dos juvenis, professor do juvenil, que é uma bênção do céu. Estamos estudando nesse trimestre as lições que têm como título de capa a relevância, a importância da igreja como sal e luz para o mundo. Semana passada, nós tratamos aqui da primeira lição desse trimestre, que tem como título Atitudes que fazem a diferença. E nesta lição, nós estaremos estudando um assunto maravilhoso, um assunto que faz o elenco dessas lições, ver o complemento dessas lições, para que a gente haja um entendimento melhor. E o título da lição é O Reino de Deus está entre nós. Essa lição vai estar ao ar e vai ser estudada, na verdade a lição vai ser estudada no dia 8 de janeiro de 2023, na sua sala com os seus alunos. O textual da lição nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. A leitura bíblica em classe para a nossa lição, ela está extraída do Evangelho de Jesus segundo Mateus, o capítulo de número 4, versículos 12, depois versículo 17, versículos 23 ao 35. Ainda Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20, e ainda Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Evidentemente, nós não temos condições de fazer a leitura. É uma leitura extensa, mas enfatizo mais uma vez a necessidade de você passar a leitura bíblica em classe, na sua classe com seus alunos, interagindo. De repente, tem poucos alunos e você vai dividindo o espaço com eles. Um lê um versículo, outro versículo e assim por diante até se findar. É muito importante essa interação do aluno com a palavra de Deus. Até porque existem outras versões da Bíblia também, nem todos têm a lição e tem outras versões, e é importante a gente trabalhar essas outras versões também da Bíblia Sagrada. Os objetivos propostos para essa lição são três, que é de demonstrar que o anúncio do reino de Deus está no centro da pregação de Jesus, de explicar o que é o reino de Deus e de ensinar a relação entre a igreja, Cristo e o reino de Deus. Então, mesmo tendo 3 pontos específicos, o comentarista mais uma vez divide a lição em 4 pontos. Primeiro, a mensagem de Deus. Segundo, as características do reino de Deus. O terceiro ponto, a igreja, um agente do reino de Deus. E o quarto ponto, buscando o reino de Deus. Evidentemente, professor, na sua sala de aula, pesquise, leia a lição durante a semana. A lição não é para ser lida no dia de fazer, de aplicá-la, mas a lição deve ser trabalhada a partir da segunda-feira. Termina uma lição, você já começa outra. Isso vai facilitando o seu conteúdo para passar na classe junto com os professores. Então, Jesus aqui, na introdução aqui, ele é chamado de rei. Nós sabemos que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E no primeiro ponto da lição fala da mensagem de Jesus. Mensagem de Jesus que foi antecipada por João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus. E a gente viu que depois que Jesus passou 40 dias e 40 noites ali no deserto, ele principia o seu ministério e aí ele vem pregando o evangelho do reino, o evangelho dos céus. Ele escolheu a cidade de Cafarnaum, como a gente viu na primeira lição, lá no monte, no Sermão do Monte. Então essa parte você já conhece. É impressionante a gente prestar atenção da expressão é chegado o reino. O reino que é chegado, essa expressão significa que ele surgiu, que ele está aqui. E é impressionante interessante a gente ter essa compreensão. Na lição passada eu falei da distinção do reino de Deus com o reino de Cristo. E vale salientar que aqui é a mesma situação. O reino
o reino de Deus aqui para o judeu, que tinha uma esperança completamente diferente daquilo que aconteceu. Os judeus esperavam um Cristo que fosse um legislador, um rei, um dominante, alguém que viesse não só para redimir dos pecados do seu povo, mas também para tirar o povo judeu do jugo romano que foi aplicado ao povo judeu desde muitos anos, desde a época da Assíria, quando Israel foi tomado pelos assírios, depois Judá foi levado para a Babilônia. Então eles vêm sofrendo isso de muito tempo e eles esperavam um Jesus assim, um Jesus da linhagem de Davi, um Jesus que viesse para o ministério do trono de Judá. Então há essa distinção, mas o reino, no segundo ponto da lição, vai tratar das características do reino. Esse reino não é um reino literal, como nós falamos na lição passada. Ele é um reino espiritual. Jesus disse que o seu reino não vem com aparência exterior, não é regido por parâmetros naturais ou materiais. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Jesus contou uma série de parábolas para explicar sobre a natureza e funcionamento do seu reino. E é interessante que ele utiliza essa parábola. E essa parábola que é utilizada por ele é a parábola do semeador. Ela faz essa transição, essa comparação de forma tão perfeita. A parábola do semeador, o semeador diz que o semeador sai a semear a semente, e ele não sai para semear num local específico, ele vai semear num local diversos. Então a semente cai na terra seca, cai entre os espinhos, cai entre os pedregais e também cai na terra fértil, mas não é específico para um lugar, ou seja, aquele que vai plantar, que vai semear, ele não escolhe. Então Jesus disse, o reino de Deus é semelhante, é comparado a isso. Por quê? Porque ele é semeado. Não, independente de eu ter o conhecimento, de eu achar que ali vai frutificar ou não vai frutificar, nós temos que plantar a semente. O semeador tinha que plantar. E aquela que caiu em terra fértil, essa era a semente que brotava, crescia e dava fruto. Então, é importante. Esse dado indica que somente precisamos pregar o Evangelho como semente. Então, o Evangelho nós precisamos pregar a toda a criatura indistintamente, né? Então, a igreja é um agente do reino. Como é que a igreja é um agente do reino? Exatamente fazendo isso, proclamando o Evangelho, ensinando o Evangelho, levando as boas novas de Cristo, proclamando o reino dos céus. Então, o professor na sua sala de aula vai ter tempo para trabalhar isso com seus alunos, porque a gente sabe que muitos hoje já não saem mais para pregar o Evangelho, para divulgar o Evangelho, né? Hoje o mundo, evidentemente que o mundo é diferente e nós precisamos nos adaptarmos. Às vezes a gente não sai na rua para pregar o Evangelho, mas através de uma mídia social a gente pode pregar o Evangelho também. Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, essa informação é precisa para o crente. Mas nós não fazemos isso de qualquer maneira. Nós não fazemos isso de qualquer forma. E Jesus nos deu um norte, ele nos deu um oriente, nos deu uma segurança de como nós fazemos, como proclamamos a palavra. Não é porque eu gosto de falar a palavra que eu vou pregar. Não é simplesmente porque eu creio que vou pregar. Jesus, quando assunto aos céus, ele orientou os seus discípulos e esse contexto dessa lição que nós estamos estudando, ela vai falar disso também. O professor fique atento a isso. Ele diz o seguinte, quando ele vai subir aos céus ainda, ele diz aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então a gente percebe aqui que Jesus não está dizendo uma depois a outra, uma depois a outra. Ele está dizendo tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e aos confins. E a gente remete aqui à questão do semeador. Então o semeador não ia semear somente no lugar onde havia terra fértil. Ele vai semear aonde seja possível semear. E para a gente semear, a gente recebeu a virtude do Espírito Santo. Enfatize isso para o seu aluno, para que ele está fazendo um trabalho de semeadura, mas ele não está fazendo de qualquer jeito, ele não está fazendo de qualquer forma. Ele recebeu um dom específico de Deus para fazer esse trabalho de evangelização. Então, a igreja como agente, buscando o reino de Deus. Quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, ele diz que devemos viver a nossa rotina praticando os valores éticos do reino, valores esses que foram pregados lá no Sermão do Monte, como ensinado por Jesus, né? Praticar as virtudes que Jesus pregou, como, por exemplo, amar ao próximo, perdoar e ser misericordioso. É importante que nós, né, e que você como professor dessa classe, dessa sala de aula, enfatize isso para os seus alunos, né? Hoje nós vivemos dias difíceis, mas é necessário perdoar, é necessário exercer misericórdia, é necessário amar ao próximo. E aí a gente, mais uma vez, remete lá às bem-aventuranças da lição passada, que Jesus ensinou de forma maravilhosa, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores e etc. De modo que devemos viver a nossa vida de forma que não demos escândalo e que seja testemunhas de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, eu já deixei aberto aqui para facilitar, e o versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos nos conformar. Quando ele diz conformar com o mundo, não vos conformeis, ele está dizendo que você não seja de acordo com o mundo. Conformar aqui é com a forma de, é tomar a forma de, e aí o de aqui é do mundo. Então não devemos tomar a forma do mundo, não podemos estar conforme o mundo, mas devemos estar de acordo com a santa e gloriosa palavra de Deus. Aqueles que pertencem ao reino devem se afastar do pecado e seguir a santificação, conforme está lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, para viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, caro professor, a gente, dentro dessa lição, a gente percebe quanto é importante a sua vida, né, o seu testemunho, principalmente daquele que ensina, né? Então, o que ensina, nós como crente, todos nós temos uma responsabilidade, porque nós carregamos em nós a natureza de Cristo, né? Embora sendo pecadores, devemos buscar isso nas nossas vidas para vivermos como Cristo viveu. O que eu estou dizendo aqui, certamente alguém vai dizer: mas isso é muito difícil. De fato é. O apóstolo Paulo disse que quando ele queria fazer uma coisa, ele não fazia, quando queria fazer, não fazia, etc., porque ele era um homem mau. Mesmo assim, a gente percebe as virtudes de Paulo descritas nas suas cartas, também descritas por tantas pessoas, tantos teólogos que leram, que estudam a palavra de Deus. Então, é impossível? Não, não é impossível. É necessário. É necessário. Agora, imagine você, professor, né, que é um exemplo para a sua classe de aluno, de repente você não está andando de acordo com aquilo que você ensina. Então, a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não, né? Jesus disse: livrai-vos de toda a aparência do mal. Então, o contexto dessa lição traz para nós uma responsabilidade
muito grande de sermos como Cristo, de sermos exemplos, de sermos agentes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, continue abençoando a cada um de vocês que estão nos ouvindo, aqueles que estão replicando essa mensagem para outras pessoas, que a mão de Deus permaneça estendida sobre cada um de vós. Ele nos deu uma lição, um ano de lições maravilhosas, que a gente possa receber o despertamento do Espírito Santo na nossa vida e a gente possa tratar a palavra de Deus com mais seriedade, com mais sinceridade. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você, por acaso, não foi inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Se gostou do conteúdo, dê um like, dê um ok e faça seus comentários. Eu sempre peço, porque os comentários são muito importantes para a gente. Amém? Deus abençoe. Até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.